Queridos irmãos e irmãs, se fosse perguntado a vocês qual é a aparição mariana mais testemunhada do século XX, a maioria diria Nossa Senhora de Fátima em 1917, onde aproximadamente mais de 70 mil pessoas testemunharam o milagre do sol. No entanto, o milagre mais incrível da Virgem Maria no século XX, e talvez nunca seja ultrapassado, foi em Zeitoun, Egito, de 1968 a 1971. Se gostarem do conteúdo, peço humildemente que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Vamos lá? Zeitoun é um dos locais onde a Sagrada Família, supostamente, parou em sua fuga para o Egito, fugindo do assassinato de inocentes pelo rei Herodes, cerca de 19 séculos antes. De 2 de abril de 1968 a 29 de maio de 1971, a Virgem Maria apareceu semanalmente em média, especialmente em dias de festa, no topo da Igreja Cópita de Santa Maria, em Zeitoun, para todos verem. Isso não foi algo apenas testemunhado em uma visão mística por alguns. Foi uma experiência sobrenatural percebida por grandes multidões durante anos. Mas sabe o que é o mais curioso de tudo isso? É que tudo ocorreu em um país predominantemente muçulmano e em uma igreja cópita, o que talvez explique o motivo pelo qual nós católicos estamos menos familiarizados com essa aparição. A Santíssima Virgem Maria foi testemunhada por centenas de milhares de pessoas, incluindo coptas, católicos, protestantes, muçulmanos e até mesmo marxistas seculares, como o ex-presidente egípcio Abdel Nasser. Isso supostamente o influenciou muito em suas relações com os cristãos, que na época estavam sendo alvo. Cruzes vermelhas pintadas em suas casas para marcá-los. Esta foi também uma época de rápida expansão do fundamentalismo islâmico. Talvez Maria tenha vindo para amenizar essas tensões contra os coptas e outros cristãos neste momento tão vulnerável. Israel acabara de vencer a Guerra dos 6 Dias no ano anterior. O Egito perdeu a península do Sinai para Israel. Em ambos os lados, as paixões eram altas e as pessoas estavam com medo. Todo o Oriente Médio estava fervendo. E foi no meio desse caos que Nossa Senhora apareceu. A natureza milagrosa das aparições atraiu toda a atenção do Egito. Existem fotografias em preto e branco mostrando um ser brilhantemente luminoso, a bem-aventurada Virgem Maria, no topo da igreja. As aparições começavam com uma bola de luz que se materializava gradualmente e então tomava a forma da Virgem Maria. Um deles descreveu Maria como brilhante como 1 milhão de sóis. Eles a chamavam de Nossa Senhora da Luz. Ela foi acompanhada por outro fenômeno também. Pombas grandes e luminosas moviam-se velozes pelo céu, às vezes voando em formações de 2, 7 ou 12 e em forma de cruz. O incenso de milhões de sensores ondulava ao seu redor com uma doce fragrância. Havia luzes misteriosas piscando, um dossel de estrelas cadentes como uma chuva de diamantes feitos de luz, como lembrou uma testemunha. Muitas curas milagrosas ocorreram também, de cegueira, poliomielite, paralisia, aleijados, câncer e doenças terminais. Houve também conversões espirituais de muçulmanos e outros ao cristianismo. O Vaticano não fez nenhuma declaração oficial sobre sua autenticidade, deixando isso à Igreja Ortodoxa Copta. A Igreja Copta investigou o assunto e determinou que era um fenômeno autêntico e verdadeiro. O governo civil também concluiu que algo real estava acontecendo em Zeitoun. A certa altura, as autoridades até investigaram um raio de 15 milhas em busca de dispositivos eletrônicos e cortaram toda a energia da área para criar um blackout, mas Mary continuou a aparecer. A história começa muito antes, no entanto, por volta de 1920, quando um cristão copta, Taufik Khalil Abraham, dono deste terreno em Zeitoun, estava prestes a construir um hotel lá. Então, a bem-aventurada Virgem Maria o visitou em sonho, pedindo-lhe que construísse uma igreja copta em sua homenagem. Se ele o fizesse, ela prometia fazer um milagre lá em algum momento no futuro. Em 1925,
a Igreja Ortodoxa Copta de Santa Maria foi concluída. Então, como prometido, o milagre aconteceu anos depois, a partir de 2 de abril de 1968. 2 frentistas muçulmanos notaram uma mulher no topo da igreja e pensaram que ela estava prestes a cometer suicídio. Um dos atendentes, Farouk Mohamed Atwa, gritou para ela: "Senhora, não pule!" Logo, uma multidão se reuniu e percebeu que esta não era uma mulher comum, mas a própria Virgem Maria. As aparições continuaram inabaláveis, com Maria aparecendo algumas noites por semana durante os próximos 3 anos. Pessoas de todas as partes começaram a vir a St. Mary's em Zeytun para ver as aparições milagrosas. As multidões cresciam cada vez mais. Segundo alguns relatos, 250 mil no auge viriam todas as noites para observar Maria aparecendo do céu. Apesar da duração das aparições e do número de testemunhas, a bem-aventurada Virgem Maria não falou nem entregou nenhuma mensagem verbal. Ela manteve uma atitude de oração, inclinando-se para a cruz e abençoando o povo. Maria foi vista deslizando lentamente sobre as cúpulas da igreja, às vezes parada por 2 ou 3 horas no mesmo local, e às vezes ajoelhada diante da cruz no telhado. Ela reconheceu a presença do povo, sorrindo para a multidão e abençoando-a com as mãos. Maria tinha longas vestes brancas e azuis e um véu de luz branco-azulada. Eles podiam ver suas roupas se movendo na brisa quente da noite. Ela tinha uma coroa deslumbrante na cabeça, com um halo de luz brilhante. Algumas vezes, as testemunhas a viram com o menino Jesus, outras vezes com Jesus de 12 anos e outras vezes com São José. Ainda outras vezes, ela foi vista carregando uma cruz ou um ramo de oliveira, um símbolo típico de paz e unidade. O bispo, Atanásio de Beni Sueif, enviado pessoalmente pelo Papa Copta, disse: Lá estava ela, 5 ou 6 metros acima da cúpula, alta no céu, figura completa, como uma estátua de fósforo, mas não tão rígida quanto uma estátua. Houve movimento do corpo e da roupa. Ela estava muito quieta, cheia de glória. Um padre copta observou que havia raios de luz descendo de suas mãos, como retratado na medalha milagrosa. O bispo copta Marcos disse que quando Mary olhou para a multidão, parecia que ela concentrava seus olhos exatamente neles. Apesar do número de pessoas, parecia pessoal e individual. Uma testemunha, a americana Pearl Zaki, descreveu estar lá. No entanto, acho que cada pessoa presente, quando conversei com eles e entendi, sentiu-se sozinha com ela e completamente atraída por ela. Um certo cristão copta, Dr. Kairi Malek, que testemunhou as aparições, disse que podia até ver os dentes dela quando ela sorria para eles. A certa altura, a multidão se virou e começou a gritar em direção à lua. Quando o Dr. Malek se virou, ele viu toda a face da Virgem Maria estampada na face da lua. Claramente, algo extraordinário e profundo ocorreu em Zeytun. A próxima pergunta é: por que Zeytun? Como mencionado, Zeytun, Cairo foi um dos locais tradicionais que a Sagrada Família fugiu para escapar do massacre dos inocentes sob o rei Herodes, como o Evangelho explica. E, havendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes está prestes a procurar o menino para destruí-lo. No entanto, Herodes executou sua intenção assassina contra as crianças. Talvez a abençoada Virgem Maria, aparecendo em Zeytun, fosse para homenagear a fuga da Sagrada Família para o Egito do massacre de crianças inocentes por Herodes. O blogueiro e autor Emmett O'Regan apontou que 1968 a 71 foi o mesmo período de tempo para a legalização em massa do aborto. Em abril de 1968, o mesmo mês em que Zeytun começou, o Reino Unido promulgou a lei do aborto. Este foi o rompimento inicial da barragem que inundou o mundo com o aborto legalizado. Isso rapidamente se espalhou para os Estados Unidos ao afrouxar as leis de aborto em 1969. Isso abriu as portas para o massacre em massa de inocentes em todo o mundo,
é o início do massacre dos inocentes por Herodes em um nível apocalíptico. Zeytun é muito parecido com o aviso dramático e sem precedentes da Virgem Maria em Fátima, pouco antes do desencadeamento dos erros do comunismo sobre o mundo na Revolução Russa. No entanto, em Zeytun não havia mensagens, nem visões, nem segredos. A mensagem de Maria era a sua presença silenciosa naquele tempo e naquele lugar. A bem-aventurada Virgem Maria veio novamente de forma sem precedentes em Zeytun, talvez para alertar o mundo sobre novos males que estavam prestes a ser desencadeados sobre ele, desta vez com o aborto. Talvez também tenha sido um apelo contra a ascensão do fundamentalismo islâmico no Egito. E não parou por aí. Irmãos e irmãs, talvez não por coincidência, as aparições da bem-aventurada Virgem Maria foram vistas lá em 2000, 2001 e novamente em 2006, em Assiut, que também é tradicionalmente o ponto mais ao sul para onde a Sagrada Família viajou em sua fuga para o Egito. Outra suposta aparição, então, ocorreu em Oaxaca, no Egito, em 2009, entre outros locais. Estaria a bem-aventurada Virgem Maria refazendo os passos da fuga da Sagrada Família para o Egito cerca de 2 milênios depois? Nessas revelações inéditas, a bem-aventurada Virgem Maria veio a Zeytun como Nossa Senhora da Luz, ou seja, a mulher vestida de sol com uma coroa na cabeça, muito semelhante ao grande presságio que aparece no céu. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.